exemplo, quando você falou de uma coisa assim que eu acho interessante. O promotor, eu tenho independência, eu tenho autonomia. Então eu investiguei uma coisa que eu vi que não há fundamento para eu prosseguir com uma ação judicial. Aí vem, por exemplo, se aquilo está envolto na área da política, alguma coisa assim, o adversário diz que não, o promotor foi omisso. Nessa questão, ele agiu com omissão, aí ele entra com outro, ele renova, entra para pegar outro promotor que ele sabe que a linha vai mais do lado do que ele pensa. Isso é complicado, principalmente no ano de eleições municipais a gente percebe que esse debate ele acaba ficando acirrado. Mas assim, por exemplo, o promotor de justiça, uma tentativa de renovar uma representação para alcançar um outro promotor de justiça, normalmente não vai funcionar, porque existe um sistema para controlar. Se você está tratando de um fato que já foi analisado anteriormente, então, por exemplo, se você procura a minha promotoria e narra um ilícito, a primeira coisa que acontece, o primeiro ato é praticado pela nossa secretaria. Ela vai dizer se aquele fato é novo ou se já esteve aqui antes. E se já esteve antes e foi indeferido, tem que ir para a mesma pessoa. É a prevenção, é o nome que tem. Mas isso acontece, e assim, é natural da nossa posição que sempre que a gente toma uma decisão, como regra, ela agrada um lado e desagrada o outro. Isso faz parte. Né? Então, assim, é impossível você conseguir dar uma decisão que seja agradável a todos. Então, a nossa preocupação não é com agradar o lado A ou o lado B, muito pelo contrário, é fazer o que acredita ser correto e aí onde entra o controle sobre isso. A gente tem independência funcional, mas a Constituição e as leis exigem que todas as nossas manifestações sejam fundamentadas. Então, eu não posso, por exemplo, pegar uma representação sua contra um político A ou B e dizer que eu vou arquivá-la sem dizer o porquê. E as minhas decisões, elas se sujeitam a controle interno. Então, por exemplo, se eu arquivo um inquérito dizendo que eu não vejo provas para prosseguir, aquilo é submetido automaticamente ao Conselho Superior do Ministério Público. E lá vai ser avaliado, inclusive com a possibilidade, ele já sobe automaticamente. Mas a parte que se sente prejudicada com aquela decisão, ela pode inclusive apresentar um recurso para lançar os fundamentos dela para discordar de mim. E isso vai ser analisado no órgão de revisão. Então, muito em tese, o sistema é perfeito. Em tese, porque tem umas coisas assim, eu sou um pouco mais velho assim que você, um pouco, mas eu tenho visto coisas assim, por exemplo, que você fala que existe muita norma, muita lei, mas eu vi um debate, por exemplo, na alta corte, sobre a palavra vedado. Se vedado permitia ou se vedado era vedado. Quer dizer, estava claro ali que era vedada a reeleição. Mesmo assim, na votação deu 6-5. Quer dizer, estava ali no texto, vedado, vedado. Aí se cria toda uma... Porque o que a gente vê também no mercado jurisdicional, né, que existe um mercado desse, é que o cara chega assim, você procura um advogado e fala assim, olha, eu quero um parecer, aí o cara, você quer contra ou a favor, né?